Vamos lá, gente, vamos dar continuidade, né? A aula não acabou não, ela tá só começando, viu? Então vamos lá. Eu acabei de falar sobre a questão do processo do ciclo da água, a questão da formação da chuva, né? Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a capacidade de dissolução da água. Mas o que é, professor, dissolução? Eu não sei o que é isso. Então vamos saber, né? Então, dissolução da água é o processo onde dois materiais podem se misturar, certo? Para formar um outro material. Então, se eu pego água e misturo com açúcar, então eu vou ter um processo de dissolução. Vou ter dois materiais se misturando para formar um só, certo? E a solubilidade da água. O que é solubilidade da água? Solubilidade da água é quando esse material tem a capacidade de se dissolver ao outro. Por exemplo, nós temos a dissolução. Eu falei que dissolução é quando dois materiais se misturam. A água e açúcar se misturam. Não é isso? E a solubilidade da água é quando esse material, por exemplo, eu tenho a água e coloco o açúcar ele vai se misturar com a água. Então, eu tenho a solubilidade da água. E essa solubilidade, ela se classifica em dois tipos. Se classifica em solúveis e insolúveis. Solúvel são materiais que se dissolvem. Por exemplo, eu tenho aqui um copo com água, certo? Então, eu pego o açúcar e coloco aqui dentro da água, mexo, certo? Então, eu vou ter aqui o açúcar misturado com a água, que você nem dá para perceber o açúcar. Então, isso aqui é o que chamamos de solúvel, porque os materiais, eles se dissolveram, se misturaram, beleza? Agora eu vou falar do outro tipo, que é insolúvel. Insolúvel é quando esses materiais não se dissolvem, né? Então veja aqui, mais uma vez, eu tenho um copo com água e eu coloco um óleo. Veja só o que acontece, certo? Vou colocar aqui, bem pertinho para vocês verem. Aqui, a água e aqui, o óleo. Vocês vejam e percebem que o óleo, ele não se misturou com a água, certo? Então, eu tenho aqui um material água com açúcar, que é o que a gente chama de solúvel, pois os materiais se dissolveram. E eu tenho um outro aqui, a água com óleo, insolúvel, pois não se dissolveram. Beleza? Tranquilo? Conto com vocês para fazer os exercícios, viu? Porque a vida não é só moleza, não. Beijo!